Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Seja muito bem-vindo à primeira aula do nosso curso de Termodinâmica Fácil e Descomplicada, Desmistificando a Termodinâmica. Essa é a aula 1, Introdução, onde nós estaremos vendo os conceitos básicos de termodinâmica, que é justamente lá na frente a gente vai estar falando a todo momento, né? E aqui vai justamente apresentar esses conceitos e qual é a aplicação da termodinâmica aí na nossa vida de um modo geral. Bom, sou Michele Camargo, sou engenheiro mecânico, sou formado pela Universidade Federal de Itajubá, fica lá no sul de Minas, sou formado desde 2005, trabalho, portanto, há 11 anos no mercado. Atualmente tenho trabalhado aí numa multinacional. A gente atende empresas químicas, farmacêuticas, papeleiras, entre outras. E lá a gente lida, né? A gente está em contato de diversos equipamentos, turbinas a vapor, turbinas a gás, e a gente acaba utilizando esses conhecimentos para atender a necessidade dos clientes, né? Contato conosco, engenharia companhia 2016@gmail.com. A gente tem um canal no YouTube aqui que você pode estar vendo. Se você gostar do vídeo, dê um joinha, compartilha. E a gente lá no Facebook tem uma página chamada Engenharia Companhia, onde lá a gente divulga as informações do setor de engenharia, tanto de, quando eu falo companhia, eu estou querendo dizer os cursos técnicos, tecnológicos, então tudo que eu vejo, seja de vaga para, né, programas de estágio, informações que eu acho relevantes para a área, a gente está sempre compartilhando lá no grupo. E também tem o grupo do Facebook lá na página, e no grupo do Facebook é onde a gente divulga. A intenção desse grupo é justamente ter uma interação, né? Às vezes você tem um conhecimento que a gente não tem e a gente pode estar aí compartilhando essas informações. Bom, antes mesmo da gente começar, tem aí a divulgação e tem um pedido, né? Se você gostar das nossas aulas, dos nossos vídeos, compartilha o vídeo lá no Facebook, no Twitter, onde você tiver uma rede social, e deixa um joinha, porque o joinha ele contabiliza aí pra gente e nos ajuda aí em termos de divulgação dentro do próprio YouTube. E a gente, se você for comprar alguma coisa, é o nosso lema, né? Compra com a gente, né? A gente tem aí uma loja, magazinevocê.com.br/magazine Engenharia e Companhia, tem aí a descrição, né, o link na descrição. E esse aqui a gente é um divulgador, né, uma ferramenta do Magazine Luiza, então se você comprar toda a parte de garantia, de entrega, etc., é feito pelo Magazine Luiza, né? Então, se gostar, se quiser dar uma força pra gente, você pode estar comprando, né? Se for comprar alguma coisa, compra com a gente. Bom, então vamos à aula, né? Essa é a aula 1, Introdução aos conceitos básicos de termodinâmica. Então vamos lá. Bom, primeiro, o que é termodinâmica? Né? A termodinâmica vem do grego, né? Então essa descrição que eu peguei inclusive lá do Wikipedia, né? Que eu achei interessante. E aí tem a palavra em grego, que eu não vou saber ler, né? Que traduzindo aí seria term, que significa calor, e dynamis, que significa potência. Então é um ramo da física que estuda as causas e os efeitos na mudança de temperatura, pressão e volume, e de outras grandezas termodinâmicas fundamentais em casos menos gerais, em sistemas físicos em escala macroscópica. Grosso modo, calor significa energia em trânsito e dinâmica se relaciona com o movimento. Por isso, em essência, a termodinâmica estuda o movimento da energia e como a energia cria movimento. Então, se for traduzir agora em termos técnicos de engenharia, energia cria movimento, a gente está falando aí de trabalho, né? Então, o que os gases, o que os fluidos podem fazer em termos de trabalho, e é esse que vai ser o nosso meio, né, de trabalho. A gente vai estar falando em alguns casos aí dos equipamentos a vapor, né, de turbinas a vapor, né, falando de caldeira, que a gente vai ter o fluido, que no caso é a água, ora líquida, ora gasosa, e também vai estar falando aí de outros gases, né, então principalmente os escoamentos compressíveis, né, então é importante aí entender bem o conceito aí de termodinâmica. Bom, o primeiro conceito que a gente tem que ter em mente é o que é um sistema termodinâmico. O que é um sistema? Né? A gente pode dizer sistema termodinâmico ou sistema propriamente dito. Sistema é uma região limitada por uma superfície real ou imaginária,
fixa ou móvel, através da qual a troca de energia com o meio. Então, o que é um sistema? Eu tenho um sistema, vamos imaginar um quadrado, né? E de alguma maneira eu tenho energia entrando ou saindo desse meu quadrado, desse meu objeto de estudo. Ou as duas coisas. Eu posso ter energia saindo na forma de calor e posso ter energia entrando na forma de trabalho. Então tem as duas conotações aí que você pode estar trabalhando. As trocas de energia, elas podem ser, a gente até já comentou, na forma de calor, ou seja, o calor pode estar, a energia térmica pode estar sendo transferida para fora do meu sistema, ou na forma de trabalho. Quando a gente pensa em trabalho, eu posso ter um movimento, tanto linear, então imagina um pistão movimentando, ou eu posso ter um eixo, né, um trabalho na forma rotacional, que é através de um eixo. Né? Então eu tenho um equipamento que faz girar um outro equipamento, por exemplo, as turbinas a vapor, é isso que elas fazem, elas transformam a energia contida no vapor em trabalho rotativo e isso aciona um outro equipamento, que na maioria dos casos são os geradores elétricos que vai produzir energia elétrica. Bom, continuando, aí eu tenho vários tipos de sistemas. Né? Então tem o primeiro sistema, é o chamado sistema aberto. O que é um sistema aberto? Sistema em que há passagem de massa através da sua fronteira. Então tem o meu quadrado, se eu tenho massa de algum fluido entrando nesse sistema, ou saindo, ou as duas coisas, entrando por um lado e saindo pelo outro, eu tenho um sistema aberto. Então, um exemplo aqui, nesse caso, eu tenho um pistão, eu tenho a fronteira. Então, quando a gente fala de fronteira física, seria um invólucro físico, de fato. E aqui eu tenho a chamada fronteira virtual. Nessa fronteira virtual é onde a água vai estar entrando. Se for físico, for uma barreira, eu não tenho como ter uma entrada ou saída de um fluido. Nesse caso aqui da nossa figura, é a entrada de água. Aí o que acontece? À medida que a água ela entra no meu sistema, o meu pistão ele sobe. À medida que esse pistão sobe, que é o que está em cinza aí, né, mais escuro, ele era a minha fronteira e essa fronteira ela sobe, ela muda. Então essa seria uma fronteira móvel e ela é real, ela não é virtual, não é fictícia, né? A partir do momento que eu tenho um movimento de uma determinada massa, que é o pistão, eu tenho o trabalho sendo executado aqui nesse sistema. Bom, eu tenho também o chamado sistema fechado. O que é o sistema fechado? É um sistema em que não há passagem de massa através da fronteira. Então eu tenho uma quantidade de massa no meu sistema e algumas coisas acontecem ali, mas eu não tenho nem massa entrando, nem massa saindo. Se fosse num exemplo do anterior, eu não teria água passando por uma fronteira, nem água saindo por aquela fronteira. Então aqui nesse caso, a gente tem aí um pistãozinho, né, e eu tenho o gás fechado dentro desse pistão. E aí o que acontece? Eu, com o aquecimento ali, eu estou injetando calor, aí o que acontece? Eu tenho o deslocamento, eu tenho um trabalho sendo executado, também tenho uma fronteira móvel, né? E aí com isso eu passo a ter um sistema fechado. Eu não tenho um gás nem entrando e nem saindo desse sistema. Um exemplo que a gente pode dar prático, né, seria a panela de pressão. Então na panela de pressão, quando você coloca ela no fogo, você tem lá um determinado alimento para cozer. Então normalmente a gente coloca água, né? Por exemplo, feijão. Você põe o feijão, põe a água e põe calor. Vai ser um sistema fechado até o momento que eu tenho vapor saindo, né? Então ele vai funcionar, então ele fica lá por um determinado tempo, depende da capacidade do fogão, né? Da capacidade da panela. E ele fica, sei lá, 5, 10 minutos sem nenhum tipo de emissão de vapor. E aí o que acontece? Eu saio da pressão atmosférica, que é quando eu fecho a tampa, e passo por uma outra pressão, né? Não sei te falar qual é, mas ela aumenta. Tanto que quanto o sistema de vapor ele não
ele não emite vapor, né, ele não libera vapor, o que acontece? A panela explode, né? Então a gente já vivenciou algumas situações dessas e aí vai panela para tudo quanto é lado, pode até machucar se tiver alguém próximo, né? A partir do momento que o vapor começa a sair pelo biquinho da panela, aí ele deixa de ser um sistema fechado e passa a ser um sistema aberto, porque eu passo a ter um vapor saindo do meu sistema. E nesse caso, se a gente fosse fazer uma analogia lá com mecânica dos fluidos, seria um sistema ou um escoamento, que a gente poderia falar, não permanente. Lá a gente definiu o escoamento permanente como aquele escoamento que acontece onde as propriedades se mantêm constante, ponto a ponto, ao longo do tempo, né? Nesse caso, a quantidade de massa de água dentro da panela, seja na forma de vapor, seja na forma líquida, ela vai mudar com o tempo. Então, com isso, né, eu passo a ter um escoamento, digamos, não permanente. Bom, continuando, tem um outro tipo de sistema chamado sistema isolado. O que é um sistema isolado? Sistema cujas fronteiras não permitem a passagem de massa, calor e trabalho. É um sistema na dele lá, vamos dizer assim. Termodinamicamente falando, do ponto de vista prático, tem poucas utilizações, mas ele existe. Então eu tenho lá um sistema, está lá isoladão, tem um tipo de isolamento térmico que não permite a entrada ou a saída de calor daquele sistema. Tenho apenas ele lá. Um exemplo que a gente pode dizer próximo de um sistema isolado seria a garrafa térmica, né? A garrafa térmica, lógico que não existe isolamento 100%. Quanto melhor for a qualidade da sua garrafa térmica, mais tempo vai demorar para o café, por exemplo, ele ficar frio, né? Então, assim, num determinado período a gente pode considerar ele como um sistema isolado. Fora disso, um outro sistema que de repente a gente possa pensar como um sistema isolado, uma caixa de isopor com cerveja, sei lá, dentro, com gelo, por algum tempo ele vai conservar, né, a cerveja ali, o refrigerante, dentro né, na temperatura constante. Até que, óbvio, né, como eu falei, não é 100%, você vai lá, abre, tira uma cerveja para beber e tal, e aí o que acontece, né? Você tem troca de ar, né? Vai entrar ar quente ali, vai sair gelado, e aí, lógico que acelera o tempo aí de permanência ou de conservação ali da temperatura. Bom, continuando. Aí vem um outro, esse aqui é um conceito bastante importante, que é o conceito de estado. O que é um sistema? Ele pode assumir uma infinidade de situações de equilíbrio, de acordo com os valores de sua propriedade. O que vem a ser isso, né? Então, quando a gente fala valores de suas propriedades, a gente vai estar falando direto aqui de pressão, de volume e de temperatura. São as três propriedades mais comuns. Além dela, a gente vai falar de entalpia, vai estar falando de entropia e outras que vão surgir, energia interna e por aí vai. Mas a mais comum, até que a gente cita lá no ensino médio, né, se você der uma olhada nas aulas de termodinâmica do ensino médio ali do telecurso, que a gente colocou e disponibilizou aqui, ele vai estar falando dessas três variáveis. Então são as três primeiras, né? São as três primeiras básicas, digamos assim, que vão definir todas as outras lá, que vai ser uma combinação delas, né? Então o que acontece? Então eu tenho, né, o meu sistema, ele está numa determinada pressão, numa determinada temperatura e num determinado volume, né? Que a gente está falando principalmente de fluidos compressíveis. Aí o que acontece? Por algum motivo, a gente não sabe, aí vai depender, a pressão que estava, por exemplo, 1 bar, passou para 2 bar, e as outras mantiveram constante. Eu tive uma mudança, então eu passei de um outro estado. A partir do momento que eu tenho um outro estado, uma outra combinação, uma outra situação de pressão, volume e temperatura, eu passo a ter um outro estado. Então cada uma dessas posições ou dessas variações de pressão, temperatura e volume e outras propriedades que a gente pode considerar, eu tenho aí um estado do meu sistema. Então aqui um exemplo, eu tenho aqui nesse caso uma combinação de vapor d'água e água, aonde eu tenho 2 kg de água e tenho meio quilo de vapor. Nesse caso, fazendo a continha lá de título,
eu passo a ter 0,20, que seria 20% de vapor no contexto geral aí, que é o que eu tenho, né? Então eu tenho 2,5 kg, meio quilo em 2,5 kg é 20%. Numa outra situação, aqueci, mudei a pressão, etc., não vem ao caso agora, eu passo a ter 1 kg de vapor e 1,5 kg de líquido, né, de água líquida. Nesse caso, o X aí, que é o título que a gente vai estar falando aí na frente, vai ser 0,40, que é 40% de vapor, ou seja, 1 kg em 2,5 é 40%. Então eu saí de uma situação 1 e fui para uma situação 2. Então eu tenho o estado 1 e tenho o estado 2. Bom, na sequência, o que a gente vai ter? No caso da termodinâmica, a gente vai estar saindo de um estado e indo para outro, né? Então eu tenho o chamado processo. O que é o processo? O processo é uma sucessão de estados intermediários de equilíbrio de uma transformação. Então eu saí daquela condição de uma quantidade de meio quilo de vapor e passei a ter, no caso ali, 1 kg de vapor. Então eu aumentei em meio quilo de vapor. Como a massa é constante nesse caso, eu tenho que diminuir a massa líquida para ter, né, uma quantidade maior de vapor. Então, é isso que pode acontecer. Então a gente vai estar representando bastante, né, vai estar usando bastante o gráfico de pressão por temperatura. E para sair do ponto 1 para o ponto 2, eu posso percorrer diversos caminhos ou diversos processos. Então eu tenho o processo A, aqui em cima, né? Processo A. O que acontece? Eu saio do ponto 1, vou para o ponto 2. Nesse caso eu aumentei a pressão e tal, depois diminuí. Ou eu posso ter também o caso do caso B, né? Saio do ponto 1, vou para o ponto 2 diretão, né? Então saio do ponto 1 e vou para o ponto 2. Ou posso ir através do caminho C. Então eu tenho aqui, eu estou em 1, saio e vou através do ponto 2. O que vai determinar isso? É o comportamento do sistema como um todo, ou seria, né, o ambiente que vai influenciar. Quantidade de calor que vai ser fornecida, quantidade de trabalho, e por aí, e por aí vai, né? Então a gente vai estar discutindo justamente esses detalhes aí ao longo aí das aulas. Bom, continuando, então eu tenho alguns tipos de processo. Então o que seriam os tipos de processo? Eu tenho um processo de estado intermediário de equilíbrio de uma transformação. Então a gente vai estar usando o termo transformação com bastante frequência também. Então vamos imaginar esse caso aqui. Eu tenho um pistão, né, um cilindro com um pistão, e nele eu tenho um pezinho, que seria esse quadradinho que está em cima aí do pistão. Esse seria, então eu tenho uma pressão 1, e nesse caso eu teria o meu estado 1. Vamos imaginar que eu começo a fornecer calor. Eu coloco uma chama ali nesse sistema e começo a fornecer calor para o meu sistema. O que vai acontecer? O gás, ele, por questão de ganhar temperatura, ele vai se expandir. Então nessa questão tem até uma discussão legal lá no telecurso que ele mostra esse efeito. Então ele fala de uma maneira bem interessante lá, que eu recomendo dar uma olhada. Aí o que vai acontecer? Ele vai passar para uma segunda situação. Ele vai expandir esse gás por causa da questão da energia. Então vai haver a expansão, né, dilatação do volume do gás. Só que ele está numa pressão constante, porque aquele peso ali não mudou. Então eu tenho nesse caso a chamada transformação isobárica. O que é a transformação isobárica? Nada mais é do que a transformação à pressão constante. Então nesse exemplo eu passei do estado 1 para o estado 2 com pressão constante. Eu não tive mudança de pressão nesse caso. Vamos imaginar agora, nesse caso, que eu trave, veja que tem uma travinha aqui, né, uma travinha aqui na minha figura. Eu travei e continuei fornecendo calor. O que vai acontecer? O pistão, o êmbolo, não vai mais se mexer, ele vai ficar parado. Então, nesse caso, eu começo a ter
um aumento aqui da minha temperatura em função do calor, só que o pistão, como ele não consegue se expandir, a pressão ela vai aumentar. Então, neste caso, eu teria uma chamada transformação isovolumétrica, ou transformação a volume constante. Então, como eu estou fornecendo energia para o meu sistema, o meu sistema ele vai ter que mudar a sua condição. O estado vai ter que mudar, porque eu tenho mais energia. Alguma coisa tem que acontecer, porque a energia não se cria. Então tem que haver uma transformação. O que acontece nesse caso? A gente não citou aqui no nosso exemplo, mas aumenta a temperatura e, consequentemente, como eu não consigo aumentar mais o volume, a pressão ela aumenta. Então esses são os princípios. Então quando eu não consigo, eu forneço energia para o meu sistema e eu não consigo, ele não, por algum motivo não consegue aumentar o volume, ele vai aumentar a pressão. Que é o princípio, por exemplo, lá das turbinas a gás. Né? Ele injeta mais calor, não tem como expandir mais, então ele aumenta a pressão em função disso. Bom, e qual seria a representação gráfica? Então eu coloquei aqui o mesmo exemplinho. Então a representação gráfica, como eu comentei, nesse caso aqui, no primeiro gráfico que a gente mostrou, era pressão por temperatura, agora é pressão por volume. Então o que acontece? Eu estava no estado 1, passei do estado 1 para o estado 2A. E o que acontece? Ele aumentou o seu volume, mas com pressão constante, a pressão não aumentou, que é o êmbolozinho ali, com aquele pezinho que eu tinha, então eu tive uma expansão. Quando eu cheguei no estado 2A, e eu travei o meu êmbolo e continuei fornecendo energia, ele começou a mudar a sua pressão para um terceiro ponto, ponto 3, e neste caso eu passei a ter um aumento de pressão, mas com volume constante. Então o meu volume não se alterou a partir do ponto 2A para o ponto 3A. Aí o que acontece? Eu tenho alguns caminhos. Eu poderia, por exemplo, ao invés de ir de 1 a 2A, poderia ter ido numa transformação de 1 a 2B. E nesse caso, seria uma transformação a volume constante também. E de 2B a 3. Mas eu também poderia ter um terceiro caminho que seria por C, aonde eu vou ter variação tanto do volume quanto da pressão. Então, o tipo de transformação que eu vou ter vai depender das minhas condições físicas ali, de controle da minha transformação. Existe também a transformação, que a gente não está citando, não colocou nenhuma imagem aqui, mas a transformação isotérmica. Como o nome fala, né? Isotérmico de mesma temperatura. Então, existem situações que eu tenho transformação que a temperatura não muda com o tempo, só muda as outras propriedades, mas a temperatura não. Então a temperatura temperatura constante. É interessante, não sei se vocês já viram, o pessoal de obra, eles às vezes quando eles estão cimentando, eles costumam jogar água. Para quê? Porque a transformação, a cura do concreto, ela é exotérmica, ou seja, ela expulsa calor. Né? Então nessa cura ele tem que emitir calor. Então uma maneira de resfriar o concreto, é lógico que não pode ser na hora da massa, que senão você vai alterar, né, a quantidade de água, massa, cimento, etc. Mas depois ele joga justamente para resfriar, para tentar fazer uma transformação isotérmica. É claro que é aproximado, né? Mas seria uma aplicação assim de imediato que eu lembro aqui. Bom pessoal, nessa aula a gente utilizou então a definição lá do Wikipedia, a gente colocou o link aqui, lá de termodinâmica, né, para trazer uma conotação um pouquinho diferente. O livro que a gente está se baseando é o livro aí de termodinâmica do Gilberto Renaud, Ieno e Luiz Negro. Esse é um livro bastante interessante, porque assim, ele é fininho, se você for ver, ó, ele é fininho, comparado com os livros de termodinâmica, que normalmente são livros bastante né, caprichados em termos de volume. Mas assim, semelhantemente ao que a gente fala lá em Mecânica dos Fluidos, que é o livro do Franco Brunetti, ele é um livro bastante prático. Então a nossa ideia de usar ele é
Justamente por isso o título, né, fácil e descomplicado também aqui para a termodinâmica. A ideia é a gente dar uma conotação mais simples possível, prática da termodinâmica, e é claro que tem alguns problemas que não tem como ser simples. Aí você já está entendendo o simples, para você entender o complicado fica mais fácil, né? E seria isso, essa é a ideia aqui da nossa aula. Bom pessoal, a gente chegou então ao final dessa aula. Agradeço aí pela audiência. Se você gostou do vídeo aí, dê um joinha, compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais. Agradeço a todos e a gente se vê até a próxima. Um abraço.